mas nós vamos iniciar trazendo a fala de Paulo para nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós temos observado na nossa vida, não é só com relação a este momento do carnaval, nós estamos sendo convidados constantemente a peneirarmos as nossas emoções, a entendermos o que nos convém. Então, na verdade, é sempre muito bom a gente poder exercer esse direito nosso pessoal de escolher. Por quê? Na verdade, o nosso livre-arbítrio nessa terra ele é muito limitado, porque a gente combina com os amigos espirituais, a gente acerta com eles que tipo de experiências nós vamos ter dentro dessa mágica de expiação e de prova em que nós aprendemos. Então, a gente já vem na família, estabelecida no grupo religioso. Nós somos família espiritual aqui, mas temos as nossas famílias pessoais, as que nos receberam, pai, mãe, irmãos, mas nós somos da família espírita. E a família espírita é a família crística espírita. Por quê, gente? Porque o espiritismo, realmente, nas mãos do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele trouxe o Consolador prometido. Então, nós temos um espaço de escolha. E é o que nós vamos exercer hoje. Nós temos que aprender a escolher. E esse momento é um momento de muita escolha mesmo. Então, olha só, para falar desse assunto, que seria o carnaval, eu tive que pedir ajuda para o professor Manuel Filomeno de Miranda, porque ele foi um espírita, trabalhador da causa espírita na Bahia. E ao desencarnar, ele tomou junto da alma dele, diante de tantas dores que ele observou na obsessão, nas variadas obsessões, inclusive aquelas muito agressivas, a finalidade, o afã de tomar conta das pessoas e ajudá-las. E por que ele fala tanto, então, do carnaval? Porque ele identificou que existem alguns espaços na nossa mente que são os clichês que mudam. Porque você vai falar, é muito bom cantar, é muito bom dançar, é muito bom brincar. Ninguém está questionando as festas populares. Mas, infelizmente, para o Brasil, ele adotou um viés da festa popular, que se transformou na festa popular mais importante do nosso país, a mais conhecida, que não começou no Brasil. E a palavra é muito importante, porque o carnaval, vamos olhar de onde que veio, de como que foi montada a palavra. Carne nada vale. Então, olha, carne, carnaval, nada vale. Isso é que é o mote principal do carnaval. Por que que veio isso? Isso está ligado a uma sensação de que você consegue fazer o que você quiser, mas depois você se arrepende. Esse hábito, infelizmente, secularmente, a partir principalmente dos tribunais da Inquisição, eles vão lá atrás, no equívoco e na mudança
que foi imposta aos princípios cristãos. Então, é como se caracterizasse. Jesus veio à Terra para nos salvar. Então, ele é crucificado para que nós pudéssemos ter um caminho diferente, mas nós não assumimos isso. Nós fazemos uma penitência, porque a Semana Santa é isso. A Semana Santa, ela começa no final agora, depois do Carnaval. Aí vai ter a quarta-feira de cinzas e depois nós damos, as pessoas, muitas fazem penitências, olha que falta de lógica, né? Não come carne, não faz isso, não faz aquilo, mas esqueceram de se perguntar como que nós estamos lidando com os nossos pensamentos. Então, o nosso pedido nessa noite, e eu estou pedindo a todos os espíritos que acreditem em mim, mesmo que vocês não estejam com o corpo físico, nós estamos rogando a Deus que nós possamos ter o quê? Os nossos olhos lavados. Nós precisamos de enxergar, para que nós possamos escorrer essa energia bendita que lave os nossos sentimentos, para que nós possamos ficar em paz. Olha só, lavar os olhos para enxergar e lavar os sentimentos para que nós possamos sentir diferente. Essa vai ser a condução da nossa noite com relação ao Carnaval. Então, olhem bem, a nossa ideia central é que ela nos convida a uma reflexão sobre as nossas escolhas, pensamentos e atitudes. Por quê? Especialmente em períodos de intensa movimentação emocional com o Carnaval. Então não dá para passar de liso nesse tempo. Não dá para a gente sentar em casa e fazer de conta que o desfile é legal, que existe. Mesmo porque é uma exposição corporal, o Brasil já adotou isso há muito tempo. Praia, nós confundimos que é uma exposição tão grande do corpo que até a sensualidade que seria natural e boa entre as pessoas, ela vai embora no excesso da exposição. Então, nesses momentos, nossa escolha tem que ser o quê? Muitas vezes desligar a televisão, desligar a música, desligar a nossa mente desses pensamentos. Então, nós vamos perguntar para nós agora, qual então é o objetivo do nosso estudo para nós? Refletir sobre riscos espirituais ligados aos excessos. E aí, nós vamos falar assim, porque nós não estamos ligados no Carnaval. Na verdade, nós que estamos aqui hoje, nós estamos refletindo, espero que essa reflexão seja útil para quem possa ouvi-la depois, mesmo que alguém tenha participado do Carnaval. Nós não estamos querendo aqui estabelecer um processo de culpa, de arrependimento e de dor em quem for ouvir, mas é a reflexão. Por que nós estamos nos permitindo os excessos? Então, se o objetivo é esse, nós temos que compreender as influências. E aí, influências de quem? Por que nós temos que refletir em que influências nós estamos? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida? Aí qualquer resposta? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem.
Não está falando se dirige para o bem, se dirige para o mal. Só está mostrando que nós não temos uma vida desconectada do mundo. E para isso, eu não vou ler, mas vou deixar aqui, para quem quiser depois procurar, é um livro maravilhoso do Fritjof Capra, que é chamada Teia da Vida, que ele fala, olha aqui, o que acontecer com a terra, acontecerá com os filhos e filhas da terra. O homem não teceu a teia da vida, ele é dela apenas um fio. Ele é cientista, hein, gente? Ele é de Harvard, ele tem um currículo maravilhoso. O que ele fizer para a teia, está fazendo a si mesmo. Entenderam? Não tem como desconectar. E nós estamos também na teia. As coisas vão estar complexas fora, nós vamos estar reverberando em nós. Por isso que nós temos que ser um prisma. Porque se nós não formos prisma, não vai ter difusão. A luz pode até não passar por nós. Mas se nós formos prisma, mesmo que ela vier escura, parece que ela nem é luz. Ao passar pelo prisma, que somos nós, cada um de nós com a vivência, vai difundir luz. Então, essa visão é muito linda, né? É uma visão animadora de que nós realmente fazemos parte na sustentação do mundo. E o Capra, ele ainda fala que a vitalidade e a acessibilidade das ideias, que ele está sendo um eloquente cientista, fala sobre o tal da física e o ponto de mutação. Que o tal mesmo, é o tal do taoísmo. Porque, na verdade, as grandes fundamentações filosóficas não estão desconectadas das ciências. Ainda temos uma ciência caolha, uma ciência míope, porque ela não considera quem é o Criador. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Não é quem é Deus, não é pessoa, não é que é Deus. Causa primeira e primária de todas as coisas. Então, se nós estamos na Terra ligados a Deus, causa primeira e primária, não é do nosso mundo, não. É de tudo. É do universo, é do sistema solar, dos outros sistemas. Se a gente entrar por uma estrela nova, buraco negro, hoje em dia as teorias são tantas, a gente está falando de universos. Eu nem consigo pensar isso, gente. Eu sempre achei que a vida era um universo só, agora são vários. Mas não importa, porque se eu não conseguir ficar conectada nessa teia de vida e de luz, pode ser que eu ainda acolha a minha sombra. E aí eu vou pedir licença ao mestre Jung, que fala que se nós não trabalharmos a nossa luz interna, nós vamos só filtrar e passar pela vida através da nossa sombra. E a sombra, ele fala que está dentro, é um gênio, né? Do inconsciente. Nós temos inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é o nosso do mundo inteiro. É pré-histórico, de onde que nós viemos. É esse que fala de todas as tendências de qualquer ser humano. Que uma coisa nós sabemos, nós somos humanos. Mas nós passamos pela fieira, do mineral, vegetal, animal, para chegarmos aqui. Então nós temos inconscientes profundos, mas nós temos o inconsciente da religião, nós temos o inconsciente familiar, nós temos o nosso inconsciente pessoal. E somos esse resultado. Estamos aqui hoje porque nós fazemos parte do inconsciente
do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E, como você falou, Daphne, vai passar pelas nossas mãos e nós não vamos perder o tempo, nem a correia, nem a charrua. E a gente vai cair? Vai. Eu lembro uma vez eu perguntar para o Raul, eu estava tão angustiada, porque são tantas vezes que a gente equivoca, são tantas... E eu cheguei num Natal lá da Associação Espírita Célio Xavier, eu nem sei se ainda chamava associação, era Célia, nem lembro mais. E eu tinha saído de casa, uma briga com meu pai, com a bebida, uma confusão. Cheguei e senti tão mal. Eu cheguei perto do Raul e falei, eu estou com uma vergonha de ficar aqui hoje. Como é que eu venho estudar, rezar, sorrir? A gente não pode nem falar, que todo mundo sabe que é quando a gente fica bravo, né? Não é fácil. É muito difícil, a gente nem lembra tudo. Aí sabe o que ele me falou? Não, Thelma. A lição é perseverar até o fim. Eu fico até emocionada. Então, isso não importa que a gente perca as batalhas intermediárias, vamos perdê-las muitas, mas nós vamos perseverar até o fim. Puxa vida, eu devia ter o quê? Menos de 22, com certeza, porque eu ainda não tinha formado. E hoje eu estou com 69. É muito tempo, gente. Então, valeu, não valeu? Estamos aqui. Eu sei que eu estou falando isso nesse aconchego feliz, mas nós estamos dando conta. Nós não estamos largando a charrua. Agarramos nela. Ela cai assim, a gente vai, levanta, mas nós vamos seguir. Então, nós temos que compreender, então, que nós somos influenciados pelos espíritos que, de ordinário, nos dirigem, e aí nós vamos fazer nossas escolhas. Quais são as nossas companhias espirituais? Essas a gente pode fazer. Entenderam? Mas não precisa. Não estou querendo dizer que, Nossa Senhora, o obsessor não vai seguir. Não, nós não estamos considerando obsessor, não. Porque aquele que está perturbado conosco, nós estamos convidando. Ele pode chegar onde que nós estamos. Eles vão ver que a nossa vida não está fácil. Vocês são convidados a estarem conosco em muitos espaços. Com certeza, quando a gente estiver muito triste ou sozinho, a gente vai pedir por misericórdia que nos deixe recuperar. Mas vocês estão percebendo que estamos juntos. Não é bonito isso? Esse é o processo. Mas para nós termos a coragem de falar isso aqui, meu coração até tremeu. Porque imagina, publicamente, a gente fazendo isso, então nós temos que fazer nossas escolhas de oração, de pensamento, do que a gente vê. Entenderam? Por que não podemos nos dar ao luxo do carnaval? Esse tipo de festa, ela não nos convém. Do mesmo jeito que aquelas festas de glutões, de muito tempo atrás, quem assistiu qualquer filme do Game of Thrones, ou desses filmes, tem muito filme hoje meio místico, que fala a glutonaria. O homem já melhorou demais, porque eram peças de animais, de gordura, de comida, que a pessoa ficava tonteada, ficava fora de si, de tanta gordura animal, de tanta comida, e regada ainda a álcool, a vinho, ninguém vivia muito tempo. Ninguém vivia muito tempo. Então, agora, para nós podermos fazer escolhas, eu vou fazer um convite aqui. Nós vamos dar uma lembrada dos fundamentos da doutrina espírita. O primeiro, nós temos livre-arbítrio e responsabilidade. Nós vamos estar chegando e vamos ver como é que a gente vai entender o livre-arbítrio. O ser humano é livre para escolher o gênero de provas, o gênero da reencarnação. Como é que a gente faz isso?
se tivermos sorte, se estivermos tendo a misericórdia, e se a gente está na doutrina espírita, a gente já teve esse combinado. Vem, fala assim, ó, você vai nascer. Mas olha, você não vai achar que sua vida vai ficar muito livre, não. Quando você começar a achar que você pode bater asa, você já vai ter filho. Aí veio o outro, a escola. Ah, não, você é difícil, se você não for para a mocidade com 13 anos, não vai dar certo o que você faz. Então, eles mais ou menos conduzem para onde que a gente vai. Vocês acham mesmo que essa colher de chá que nós tivemos de sermos espíritas, isso é uma bênção, não foi à toa. E isso tem segurado a nossa vida, não tem? Tem feito diferença nas nossas escolhas. E aí vem, a gente nasceu com as questões, e qual é o nosso livre-arbítrio absoluto? Esse a gente tem todo. O outro dependeu do plano com o amigo espiritual, com o anjo guardião, com as nossas condições, com o corpo que a gente teve, com o país que a gente nasceu, com a cidade. Mas qual que a gente tem total liberdade nele? É o como, gente. Nós vamos passar por cada coisa. Vem a dor, você pode gritar e falar, Deus é injusto. Ou você pode falar, o que eu tenho que aprender? O como, ele é diário. Alguém te ofendeu? Você pode ficar com uma raiva e falar, não gosto de você mais, não quero te ver. Ou então você vai falar assim, meu Deus, o que será que eu fiz que ela me respondeu desse jeito? Porque senão a gente começa a não ter mais amigo, não ter mais pessoas. Não é que a gente vai ficar perto de gente que é muito complicada, não. Porque diante da complicação, se for possível, a gente tem que dar um jeitinho de caminhar. Vocês entenderam? A gente tem. Mas você pode falar assim, eu não quero esse filho mais, tem jeito? Não é isso? Ou então não quero essa mãe, esse pai. Existem situações que aí tem o como. Você fala, eu devo ter feito alguma coisa muito difícil para esse irmão. Porque ele está brigando comigo sem parar. Ele não está me dando colher de chá. E a gente chora no travesseiro. Eu atualmente, gente, estou ficando sem vergonha. Aí eu fico, a pessoa fala e reclama, então tem política, tem tanto assunto, que eu passo uma tinta na cara para ficar assim, sem vergonha, e mando, ô meu irmão querido. Eu já vi que às vezes vem um xingamento, mas quando vai, ô meu irmão querido, pelo menos dá assim um dia de trégua de coisas no WhatsApp. E a gente vai vencendo as nossas dificuldades. No como? Então, aí, como nós vamos passar pelas provas e expiações? Nós vamos responder constantemente pela consequência das nossas ações. E aí, é o como eu tenho que lembrar o nosso pai Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Gente, ele deu a regra. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Você levantou com uma tendência de depressão. Mas já que você vai levar onde está a tristeza está onde? No seu coração. Você vai levar alegria para onde? Para o seu coração. Gente, se eu preparar uma comidinha para dar para alguém, nossa, eu tenho um pessoal que toma conta do prédio. Outro dia eu liguei e falei assim, ô fulano, quem está aí hoje? Ah, sou eu, dona Thelma. Aí eu falei, você já jantou? Ele emendou assim, eu já jantei, mas eu adoro o mexido da senhora. Gente, mexido. Sabe aquele mexido com a cebola cortadinha? Papai fazia pra gente à noite e misturava, que você frita, você coloca a cebola separado, aí você mistura o arroz com o feijão, o ovinho você já faz assim, depois você mistura, ainda põe um azeite. Então eu faço como se fosse para mim, acabou. Onde houver tristeza, a tristeza estava onde? No outro? Não, estava em mim.
Porque eu trouxe, eu fiz com carinho, a alegria vem. E vem mesmo, gente, é imbatível. Então, e aí, ao invés de precisar de remédio para dormir, porque tem hora que a gente põe a cabeça no travesseiro e que o sono não vem. É impressionante. Conforme o que você fez no dia, você bate aquilo ali e faz assim, ó, relaxou. Então, nós temos os mecanismos. Ai, meu Deus. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Esse é difícil, né? Mas vai ser o nosso exercício. Agora, qual que é a base que a doutrina espírita nos deu? Isso tudo é mais uma que ela trouxe com força. A lei de causa e efeito. Essa já está introjetada. Vocês estão vendo? É sim. Vocês vão ter que também encarar isso. Vocês acham que a gente está, todo mundo, na lei de causa e efeito. E aí a gente para de reclamar. Mas na lei de causa e efeito, a misericórdia de Deus, ela acontece junto de nós. Porque aquilo que a gente ia precisar, a gente precisava de esborrachar inteiro. Aí você só põe um pedaço de ferro aqui, titânio, com 4 conjuntos de parafusos. Era para ter muito pior. Era para ficar sem enxergar. Tem um problema só no olho. Era para ficar sem ouvir. Um ouvido vê direitinho, ouve direitinho, o outro. Nós vamos tendo esses aportes de saúde para a gente para darmos conta. E aí, no Livro dos Espíritos, onde está essa base de lei, causa e efeito profunda, é a terceira parte, que é o capítulo das leis morais. Porque nas leis morais, a gente tem que passar nelas de vez em quando, viu, gente? Porque elas são profundas, elas vão mais ou menos nos orientando. Por exemplo, o que vem primeiro? O progresso moral ou o progresso intelectual? Vem primeiro o intelectual. Eu tenho que saber distinguir o bem do mal. Eu tenho que saber distinguir o que dá certo do que não dá, para depois eu poder fazer a mudança. Então, se nós estivermos com o filho, com parente, com gente da brigando, fala, não, mas eles já estão aprendendo. Então, nós não podemos ter pena de quem está aprendendo. Esse sentimento de falar, coitadinho, meu filho está sofrendo muito. Fala, louvado seja Deus, perdeu o emprego. Porque perdeu o emprego, vai aprender outras coisas. Ou, graças a Deus, está com mais um menino no caminho. Nossa, menino, tira. Mais um menino no caminho, tira muita coisa que ia acontecer. Nós temos que mudar o nosso olhar diante dos problemas. Porque se está dando tudo certo, a gente fala, graças a Deus. Ué, mas não foi isso que Paulo de Tarso nos ensinou? O apóstolo Paulo falou o quê? Em tudo, dai graças a Deus, dê graças a Deus. Se está bom, que a gente teve respirou e relaxou. Se não tiver, graças a Deus, porque é o caminho de refazimento. E olha, não vamos querer ficar grudado na dor não, viu, gente? A dor não precisa. A gente pode ter, claro, uma dor forte, a dor é física, passa. Mas se a gente ficar com a dor, ela vira o quê? Sofrimento. E sofrimento é opcional. Porque a dor, ela é o processo e passa. O sofrimento é aquilo que a gente recicla. Sabe o que é sofrimento? É o ressentimento. É o sentir de novo. Aí é muito difícil. Você já tinha sentido a dor, mas aí você lembra, mas a Daphne falou comigo aquilo? Não, aí eu sinto de novo. Nossa, mas foi belo? Não, meu filho. Aí nós entramos numa espiral. E quando nós estamos na espiral do ressentimento, é difícil. Tem uma mensagem lindíssima da dona Joana de Ângeles, que ela fala, não se permita permanecer no ressentimento, porque ele pode te prender. Depois você fica sem saber. Sabe o círculo que você não sabe onde que ele começou? Então, de preferência,
A gente não consegue deixar ressentimento assim, da noite para o dia. Mas tem uma parte do ano, quando você vai numa praia, entra numa água, um banho, gente. Está com muita dor, deixa a água cair na cabeça, pensa no coronário, pede para aquela água ajudar o ponto de lucidez do chakra, da visão, pede para liberar a nossa vontade, fortalecer o chakra dessa região, que é aquele cone maravilhoso, para frente e para trás, exatamente a vontade. Ela vem, às vezes, de um lugar que a gente nem sabe, nos ajuda, ou então ela passa por nós e ajuda alguém. Nós temos que conhecer o nosso corpo, que não é só o que, gente? Esse corpo material, é o nosso espírito também, que é o nosso corpo espiritual. E aí, nós vamos ver a questão que vai ser direta agora, desses tempos de carnaval. Onde que está a nossa sintonia espiritual? O que é sintonia espiritual? Pensamentos atraem o quê? Companhias espirituais e físicas. Agora, você imagina, se você já está atraindo companhia física indevida, você imagina o batalhão espiritual que vem junto. Por favor, gente, tenhamos piedade, compaixão de nós mesmos. A afinidade vibratória orienta aproximações. Se você passou o dia falando mal do vizinho, da comida que o preço está lá em cima, que é uma coisa difícil ficar varrendo casa, que vida difícil, que não... Sabe, a lista grande de reclamações, você está orientando o quê? Você passou o dia orientando seus pensamentos. Aí você vai dormir, tem aquele sono conturbado, você não consegue descansar, sua cabeça gira. Por isso que a gente tem que ter o filtro de limpeza. O que vai ser o nosso filtro de limpeza? Nós não vamos fazer os linchamentos públicos, porque atualmente com o celular, as redes, começou a falar mal de alguém, eu falo que é um linchamento público. Junta todo mundo. Aí eu rezo. Atualmente eu estou rezando para muitos que eu nem gosto. Eu falo, meu Deus, mas ninguém merece estar sendo linchado desse jeito. Vamos ter piedade, vamos colocar. E mais, quando nós não damos conta, tem um colo que dá. Adoro. Aprendi com a Marlene a música da Mãe Santíssima. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Tem em vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós todo o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus. Gente, essa é uma das que eu faço. Nunca mais, ainda dou conta de cantar. Aprendi, eu falava assim com a Marlene, eu não dou conta, ela falava, abaixa tom. Eu não consigo acompanhar todo mundo que canta fininho, né? Mais agudo. Fala se a gente não muda a vibração, na hora. Você coloca, eu lembro dela falar assim, coloca no colo da Mãe Santíssima, porque o colo dela consegue carregar qualquer dor. A dor que nós não damos conta de carregar sozinhos, a Mãe, a Maria Santíssima, aquela lá daquele montinho em Éfeso, que viveu com João tanto tempo, que todos passavam porque ela sempre tinha um carinho. Pobre, com pouquíssimos recursos, mas deixou um rastro de amor para todos nós. Olha, são muitos anos. Quem que não lembra do coração amoroso da Mãe Santíssima? E não é o ambiente que determina a nossa vida, o que nós sentimos. É a nossa postura íntima. Qual que é a ideia-chave para nós enfatizarmos nesses momentos de carnaval?
Cada um vive o carnaval conforme o estado moral que cultiva. Se quiser cultivar a sensualidade, vai ter caminhos. Se quiser cultivar, nós estamos falando porque esse é um feriado nacional. Está todo mundo parado. Então não tem jeito da gente falar que não vai fazer alguma coisa. Escola para, uma série de coisas. Então nós é que vamos dar o nosso tom interno para essa ideia. E aí, quais são os possíveis riscos espirituais dessa época? Sinto muito, mas a gente tem que pensar nisso. Aí vem uma grande diferença. Nós não queremos um moralismo de superfície contra o carnaval. Porque o mundo está cheio de igrejas, está cheio de indivíduos. Isso está na introdução de um dos livros do Emmanuel. Eu acho que é Renúncia, eu nunca lembro exatamente. Mas Emmanuel fala que por louvá-los nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, temos naufragado 1000 vezes. Com Jesus é muito fácil ter uma atitude de aparência, de moralismo, que é diferente da educação interna, que não muda padrão vibratório, que consegue ficar suave, que nem fica ouvindo uma série de coisas, nem ouve. Tem coisas que não vale a pena ouvir. Então, nós vamos ter duas coisas gravíssimas na época do carnaval: o excesso e a vulnerabilidade psíquica. O que são os excessos comuns no carnaval? O que é o excesso que chega comum? A perda da lucidez moral. Isso está dentro do professor Filomeno, ele fala muito disso. Ele fala que a perda da lucidez moral, às vezes é um menino bom. Lembra daquele carnaval do Rio, que ele acompanha um grupo de jovens que cai na lagoa, eles beberam, meninos bons, que em épocas normais estavam indo para a escola, voltando, se deixaram enredar, e 2 desencarnaram. Eles tiveram que ser socorridos não voltar à vida. Deve ser daqueles corpinhos que são achados depois. No caso deles, tiveram a bênção da equipe espiritual ajudando. E a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, nos filhos dos nossos amigos, nos filhos das muitas mães. E aí nós temos que prestar atenção. A perda da lucidez moral. E o que a juventude tem muito? A impulsividade. Eu quero provar, eu quero ir, mas não é possível. É só hoje? Todo mundo faz? E aí chega ao quê? Nesse excesso, que é o mais grave, o desrespeito ao próprio corpo e ao corpo do próximo. Entendeu, gente? Isso é grave. Isso não é nós não estamos falando de brincadeira aqui. Por isso que, terminado o carnaval, quando vai fazer o balanço final, é muito triste. São muitas pessoas, ou que estão doentes gravemente. Sabe uma doença que não precisava de vir? Uma dificuldade que não precisava de aparecer? Porque o processo ficou. Não é uma pena? Puxa vida! E aí, nós vamos falar da outra sequela, que é a vulnerabilidade psíquica. Vamos pensar que nós não estamos no excesso. Nós aqui. Nós não vamos sair, mas a gente pode estar onde? Na vulnerabilidade psíquica. Porque nós passamos a fazer uma redução da vigilância mental. Aliás, eu estou chegando à conclusão que depois de muita mídia e de muita propaganda disso tudo, não está dando para não ter vigilância mental.
É toda hora, a gente leva até susto. Às vezes entra uma mensagem, entra alguma coisa que eu falo, nossa, olha isso aqui, meu Deus. Aí, se é ruim demais, outro dia eu não tive nem coragem de tirar. Eu rezei, eu tirei o som e falei, nossa senhora, eu tenho que rezar aqui. Porque parecia, a impressão que eu tive que o umbral pulou do telefone, entendeu? Até a cor. Tinha um negócio, nossa, uma coisa horrível. Tem uma maior abertura a influências espirituais perturbadoras. Aí isso nos alcança, entendeu? Porque nós somos humanos e temos que aprender a valorizar. Não é fácil envelhecer. Aí você passa, você só vê gente bonita para tudo quanto é lado, parecendo que está feliz. Tudo é mentira, porque acho que se espremer é muita dor. Então, a gente tem que fazer um filtro e não deixar que as ideias cheguem desse jeito, com essa potência, para a gente poder olhar com leveza. E se a coisa estiver muito ruim, fala, oh meu Deus, eles estão fazendo isso agora, mas depois eles vão encaminhar, não vai precisar de ficar muito. É uma conversa conosco, mesmo que a vontade seja de empurrar com a violência, que a gente possa passar com tranquilidade. E no livro Nas Fronteiras da Loucura, é esse caso que eu falei dos meninos no Rio. O livro fala com muitos dados sobre esse processo de enlouquecimento temporário. Eu tenho a impressão, olha, que quantas crianças chegam, que talvez não eram para chegar desse jeito, vão chegar sem pai porque a pessoa não sabe nem identificar quem foi o pai. Existem expressões grosseiras que falam que quem está bêbado, quem está drogado, não sabe, não dá conta do corpo, não sabe como que o corpo foi usado, se ele foi arrastado, se não foi. É muito triste isso, porque o corpo é um templo sagrado nosso. Então, nós vamos procurar estabelecer vínculos positivos de sintonia espiritual. Então, dos caminhos no carnaval, é importante fazer um estudo assim? Estou agradecendo a Deus, porque isso aqui é saneamento. Vocês imaginem os aparelhos que não devem estar aqui. Quanto das nossas energias, dos amigos espirituais que vieram, dos que vão assistir o vídeo, se Deus quiser, e que poderão a trabalhar, inclusive depois. Ninguém se aveste de fazer uma oração e pensamento positivo, não. Porque muitas das vinculações estabelecidas durante esse período, quando nós estivermos envolvidos no estudo por algum motivo, nós vamos poder ajudar a desfazer. É trabalho de enfermeiro mesmo, gente. De enfermeiro e de limpador de cano, de rotorrúter. As obsessões associadas e vícios e descontrole, isso a gente até já falou aqui, né? E isso é muito difícil. As ligações mentais criando vínculos espirituais. Aí, gente, que segue. Às vezes, a pessoa vai perder emprego, não vai conseguir passar naquele período na faculdade, nem imagina. Fala, gente, mas não aconteceu nada, eu só viajei, só fui para aquele lugar e fiz isso. Gente, eu fiquei sabendo que faz bolo, que vende nessa época, bolo, guloseimas com cannabis, e outros, né, opiáceos. Vocês imaginem, é coisa que, na verdade, eu nem sabia disso. Falei, gente, então vocês estão vendo que isso que nós estamos falando não é moralismo, é lucidez espiritual para nós e para quem está perto, porque o pouco que a gente faz já consegue ter um reflexo positivo nessas coisas. Aí nós temos que
pensar, aí é uma pena mesmo para o Brasil, que são grandes ambientes de excitação coletiva. Aí, isso aqui eu nem vou ficar passando muito, porque senão a gente até vincula, não quero colocar. São descrições de intercâmbio espiritual em situações sociais intensas. Sabe o que eu lembrei? Da Revolução Francesa. Porque eu assisti um filme da Revolução Francesa, fiquei impressionada. Os objetivos eram bons demais. O que eles queriam era que não tivesse aquela opressão monárquica. E eu acho que era um Luís XV, eu não lembro qual era o rei da Revolução, mas ele permaneceu no castelo. Ele com a mulher e os filhos. Eles liberaram, o filme que eu vi, se ele foi verdade, deve ser, porque deve ter sido feita uma pesquisa, alguma coisa. Ele liberou toda a criadagem, não deixou que ninguém ficasse. E o povo enfurecido entrou, e só Deus sabe como é que eles foram mortos, como foi. Vocês imaginem, o objetivo da Revolução Francesa era justo, era correto, no entanto gerou guilhotina. Robespierre matou demais em nome da Revolução Francesa. Depois a gente começa a ver que os karmas coletivos, os karmas coletivos, eles vão acontecendo com as pessoas. Matança de São Bartolomeu, depois a própria Revolução Francesa. Quantas vezes o Sena, aquele rio maravilhoso em Paris, na França, que corta, já ficou totalmente apodrecido de excessos de cadáveres. E nós sabemos que muitos dos rios brasileiros, pasmem vocês, é muito aborto que vai neles. É doloroso. Quem faz a limpeza fica assim, enojado. Por que nós ainda temos esses comportamentos tão primitivos, né? Para que deixar o neném nascer no ventre para tirar? É preferível então nem engravidar, faz força, muda. Tem gente que não está querendo ter filho mesmo, o povo hoje está querendo mais cachorrinho e pet do que criança. Não tem importância. Ter filho é mais difícil mesmo, exige muita coisa, mas não tem que tirar, não tem que abortar. É muito triste. Então nós estamos falando, aborto tem a ver com carnaval? Infelizmente tem. Porque é um número enorme de abortos pós-carnaval. Vocês acreditam? Cheio de pílula do dia seguinte. Então, a grande mensagem ao público não é a festa coletiva, são as influências espirituais e a necessidade de proteção, que cada um vai fazer as suas próprias escolhas. Como ocorre a influência? Os espíritos influenciando nossa vida? Muito mais do que imaginamos. Nós fazemos a sintonia mental, estados emocionais, hábitos e desejos. Olha que frase. É como se a gente tivesse alguns pequenos ímãs puxando essas energias nessa direção. E aí, eu fico feliz com a atuação espiritual positiva, porque não só Manuel Filomeno, mas muitos espíritos superiores trabalham num verdadeiro serviço intensivo, de terapia intensiva, de atendimento intensivo para atender os desequilíbrios do período do carnaval. Então, que nós possamos, o pronto-socorro, o CTI, e que essas energias aqui, Virgílio, elas sejam capazes de dar esse suporte, que hoje esse empenho de que isso fosse realizado, né? Estou honrada com o estudo, porque são estudos que mexem em células do nosso corpo espiritual, que a gente fala, meu Deus do céu, que honra, que bênção, que alegria sermos espíritas. E
que nós possamos ajudar o amparo espiritual mediante a oração e o equilíbrio moral. Para nos ajudarmos nesses dias, a gente tem que fazer um trabalho concentrado para a gente desinstalar dentro de nós os sentimentos de raiva, de crítica contumaz e de asco. É verdade, às vezes vem mesmo. Mas esses 3 sentimentos, eles bloqueiam as nossas boas energias. Então, vamos ler coisa boa, pega o livro, olha, ganhei, gente. Eu vou estar inundada do amor terapia da nossa amada Joana de Ângeles. Que a gente possa pensar que a paciência é virtude que rareia entre as criaturas. Então, tenhamos paciência. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. A gente toma um bom banho, um chazinho, não pode ser muito quente não, tem que ser mais morninho, aquele que dá aquela, nossa senhora, eu adoro quente, eu estou aprendendo, senão eu vou chegar com todas as minhas papilas queimadinhas. Então, até isso eu estou aprendendo. E aí, nós vamos enfatizar a alegria saudável, ela não é incompatível com a espiritualidade. Não é, gente? Fala a verdade, comer um bolo quentinho, um pão de queijo, assentar na frente da televisão e ver qualquer filme da Disney, um abraço, os bambizinhos pulando. Não, tem tanta coisa maravilhosa nessa vida que a gente vai fazer com alegria que não está incompatível. O estado aqui, a alegria saudável, não é incompatível com a espiritualidade. Tenhamos essa alegria saudável. E, ao mesmo tempo, a consciência e a responsabilidade do que nos é essencial. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho consciência. Não, isso eu não quero fazer. Ah, mas é aquela amiga. Não, eu atendo, vou ficar com ela outra hora. Nesse período da agora, não é bom que eu fique. Ah, mas o fulano quer conversar. Não, outra hora. Porque nesse momento é CTI, é pronto-socorro. Nós não podemos tergiversar. A gente não pode ficar assim, nossa, mas puxa, coitadinho, não. É hora de vigilância, é hora de fincar o pé no equilíbrio, na oração, no propósito. E aí, os cuidados práticos para esse período, claro, são cuidados que a gente deve ter sempre. Mas como ele é de emergência, é igual ao CTI. Autoconhecimento e limites pessoais. Olha, como é que a gente sabe do limite pessoal? Se a gente tiver autoconhecimento, se a gente não mentir pra gente. Se eu achar que eu sou boazinha e que eu não estou tendo inveja, aí eu vou invejar. Porque eu vou falar, gente, não é inveja. Só porque eu quis pegar aquele negócio, mas... aí a gente troca o sentimento. Não é fácil a gente se conhecer, porque para nós mesmos a gente não mente. Mas, por outro lado, gente, não sejamos carrascos de nós, porque às vezes a gente fica tanto no autoconhecimento que a gente até machuca a gente. Olha, equilíbrio. Você fala assim, nossa, ainda estou longe de ter conseguido, mas olha, não estou fazendo de novo. Só da gente reconhecer, né? Nossa, não é fácil, não. É uma exigência. O cultivo de pensamentos elevados. Aí nós vamos tentar tirar a raiva, o julgamento e as críticas. E vamos dirigir exposição em multidão. É como se a gente tivesse com multidão mesmo, viu? Eu vi essa fala do Manuel Filomeno, falei, ele está nos convocando. Então a gente fala. Fala para a parede, fala no banho, coloca o pensamento. Eu não consigo pensar muito o tempo inteiro, entendeu? Se eu tiver, mas aí, às vezes eu sento, é como se eu tivesse mesmo com... Eu vou assim,
Não preciso ficar falando em voz alta, vocês vão falar, achar que eu estou ficando doida, né? Vão ter certeza. Eu sentada lá e estou assim, eu estou aqui, olha a cadeira assim. Daqui a pouco, para que ela está, né? Mas é isso, todo mundo aqui. Mas aí a gente vai trocando as ideias, fala, olha, não é legal isso, vamos tentar ver se a gente muda aquilo e a gente vai conversando. Coitado, eu tenho até dó das moças que trabalham em casa. Tem hora que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, se eu estiver falando demais, porque eu falo pouco, sabe? Vocês me tiram do caminho. Aí outro dia ela falou assim, nossa, dona Thelma, mas essas coisas que a senhora fala, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então tá bom, então a gente está aqui meiando, porque é verdade, gente. Nós estamos acostumados com a joia dos ensinamentos espíritas. A gente acha que é óbvio. Não é óbvio, gente. São muitos que não têm ideia. São muitos que não sabem. Nossa, então a boa palavra não pode alugar demais, mas é bom. E a música, né? Música faz oração e vigilância, escolha consciente de ambientes e companhias. Ah, tem que ter, não é à toa que a gente está aqui. Não dá para fazer, nesse período, a gente abrir a guarda. Senão pode acontecer coisa que a gente não queria que acontecesse. E nós vamos, aí eu fiquei pensando nas alternativas edificantes, né? A convivência familiar e eu já participei muito, eu já participei da Comeb, a Comeb, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Hoje tem Comebs em muitas regionais, muitos lugares, aqui tem. E aí eles têm um trabalho que se encontram e conversam e fazem um trabalho. E eles mesmos é que montam os estudos e trabalham. E antigamente o CONFAI, Confraternização das Famílias Espíritas. Já fui muito quando os meus meninos eram menores, porque a gente tinha que dar um jeito de tirá-los da confusão. Hoje talvez a gente esteja num outro ponto da vida, não somos nós mais, mas vai ter Comeb aqui? Então nós estamos desejando que a Comeb seja realizada com equilíbrio, com muita força, nesse espaço abençoado da Seja que Deus tome conta. Porque aí vão sendo as músicas boas, os trabalhos benditos, olha, graças a Deus. E para nós gravarmos a palavra-chave do nosso estudo, da época do carnaval, mas que a gente leve vida fora, é a liberdade com responsabilidade. Carnaval é oportunidade do exercício do livre-arbítrio. Como? O que eu não quero fazer. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas, do mar, na pureza do ar, com você, amigo, amor, amor, que nunca vai nos separar. É isso que eu estou sentindo, foi essa música quando eu estava terminando, uma saudade da Marlene, uma saudade desses queridos que nos ensinaram tanto. Estou agradecendo Raul, Divaldo, todos esses que passaram pela nossa vida e nos ensinaram com tanta profundidade e com tanta força que valia a pena seguir o caminho, que a gente podia continuar caminhando, porque tem um dia, nós temos que perseverar até o final. É isso, Daphne, nós estamos no espaço de que mesmo com, ao pé da letra, os joelhos trimelicados, tem hora difícil de andar, dúvidas, porque os limites vão chegando, mas nós estamos conseguindo passar pela porta estreita.
Ainda vamos levar, mas muita mala para abrir depois. Mas nós vamos ter misericórdia de Deus. Nós não vamos ficar sozinhos. Nós não vamos. E aí eu fico pensando na Célia, aquela moça, pensa bem, uma menina na casa do pai dela. Aí, ela acha que a mãe está tendo neném, e era tudo um conluio de uma pessoa que queria desmoralizar. O livro chama 50 anos depois. Queria desmoralizar uma patrícia romana, o pai ia chegar, e aí ela vê aquele filhinho, ela nem pensa que minha mãe teve ou não teve, ela pega o neném e leva com ela. Sai de noite, o pai expulsa, ele não entende, ele acha, ela não se defendeu porque ela queria garantir a mãe dela. Ela vai embora, o nenenzinho não resiste, ela depois parte daquela região de Roma. Eu andei muito na Via Ápia. Quando eu fui em Roma, eu fiz a Via Ápia, eu lembrei dela. Gente, mas eu chorei, rios, lembrando de uma moça assim, sei lá, 17 anos, 18, uma criança. Não julgou a mãe, não julgou o pai, simplesmente saiu, foi para o outro lugar, mudou de nome, Irmão Divino. E era essa oração que o Irmão Divino faz, que eu quero terminar hoje, que é a oração da minha vida. Louvado seja o Senhor, na aurora, cheia de orvalho, que traz o dia e o trabalho em que estamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela paz das horas calmas, que adormece a nossa alma na hora do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila, Senhor, repousa no teu amor. É hora das tuas bênçãos, nas luzes da natureza, que nos conduzem à beleza do plano consolador que um dia nós vamos chegar lá. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela. Oh Jesus, faz luz sobre a procela, sobre essa tempestade ainda do nosso coração equivocado, pecador. E agradecemos a Deus a bênção desse instante, na seja, na luz que vai poder ser levada para muitos cantos do mundo, mostrando que somos espíritas há muitos anos. Esse grupo que está aqui. Continuamos com a mão na charrua, acreditando que vale a pena trabalhar pelo próximo, acreditando que quando Jesus falou amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente acreditou nisso, não naquela época, mas dessa vez a gente está acreditando e nós estamos fazendo. Que Deus nos abençoe.